Houve, na época das perseguições, muita gente que, ao invés de ser fiel a Jesus, terminou traindo a Jesus e a igreja. Imagine que houvesse uma blitz, dos soldados romanos. De repente, eles entram na comunidade cristã e levam para a delegacia, estou aqui adaptando a linguagem para a nossa época, aquele grupo de cristãos. Desse grupo de cristãos, alguns professam a fé em Jesus Cristo, por isso são condenados, jogados no calabouço e serão martirizados. Outros, na hora do vamos ver, amarelaram, ou seja, foram covardes, negaram a Jesus Cristo e resolveram oferecer sacrifício aos ídolos. Aqui nós temos então duas situações. Cristãos que irão viver um martírio heróico, que irão pagar uma penitência enorme, quando na verdade não tiveram pecados enormes. E do outro lado, cristãos que traíram a igreja e que traíram Jesus. Acontecia que muitas vezes esses cristãos traidores se arrependiam e iam até o bispo. E diziam: seu bispo, eu traí Jesus, foi uma fraqueza, eu quero pedir ao Senhor perdão do meu pecado. O bispo então impunha uma penitência para aquele cristão que havia caído e se converteu. A penitência às vezes ela durava alguns anos, ou seja, durante anos essa pessoa deveria viver sem carne, dormindo no chão. Quando fosse à igreja, ela precisaria ficar no fundo da igreja de joelhos, batendo no peito e pedindo perdão. Eram penitências desse tipo, bastante sérias, bastante graves. Pois bem, aqui aconteceu então uma história de amor. Alguns desses mártires que iam morrer, derramar o seu sangue por amor a Cristo, começaram a escrever as chamadas cartas de paz. O que era uma carta de paz? O mártir, ele escrevia uma carta para o bispo e dizia: senhor bispo, eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer por amor a Cristo, isso é uma penitência enorme. Eu peço ao Senhor que o Senhor receba esta penitência que eu vou fazer e aplique para fulano, porque, coitadinho, ele vai ter que ficar 10 anos fazendo penitência. Então, o meu derramamento do sangue sirva para ele. Isto era indulgência. Ou seja, a aplicação dos méritos desses santos mártires, os méritos desses membros da igreja maravilhosos para ajudar estes outros membros da igreja menos maravilhosos, esses outros membros da igreja pecadores que precisavam fazer tantos e tantos anos de penitência para se livrar das consequências do seu pecado. Então veja aqui esta realidade, a realidade da indulgência que diz: nós somos um só corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso você não vai entender nunca a indulgência se você não crer na comunhão dos santos. Se você não crer que nós somos um só corpo em Cristo Jesus e o bem que eu faço afeta positivamente as outras pessoas. Ou seja, a penitência que eu faço pode afetar outras pessoas que não fazem penitência. Que a oração que eu faço pode afetar outras pessoas que não fazem oração. Nossa Senhora de Fátima pediu isso aos 3 pastorinhos, que eles se oferecessem pelos pecadores, que fizessem penitência pela salvação da alma dos pecadores. Como é isso possível? Só é possível se nós crermos que existe uma realidade de comunhão, vasos intercomunicantes na igreja, onde não é somente o pecado dos outros que me afeta, mas também as coisas boas e bonitas que eu faço que vão afetando os outros e transformando os outros em pessoas melhores. Se nós cremos nisso, então nós podemos entender como é que a igreja administra as indulgências. Ou seja, a disciplina das indulgências é uma forma de a igreja distribuir esta graça da penitência, dos méritos, das coisas boas e bonitas que os seus membros santos realizaram. Vamos recordar que a igreja é um só corpo. Então imagine quantos méritos e quantas maravilhas
já foram adquiridos por Jesus que morreu na cruz, é evidente. Pela Virgem Maria, que nunca pecou, pelos santos que morreram de forma heróica. Pois bem, esse é um tesouro espiritual da Igreja. E esse tesouro espiritual é aplicado a você através da indulgência.